da pregação da semana passada, tá? De sexta-feira passada. Então vamos lá. Daniel, capítulo 6, o versículo é de número 16. Vamos fazer assim, irmãos. Vamos ler do versículo 11, né? Vamos ler o versículo 10. Daniel, capítulo 6, versículo de número 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em uma casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, conforme nós aprendemos semana passada, né? Daniel, irmãos, Daniel, ele não foi para a oração só no momentos difíceis. A Bíblia diz que Daniel, ele já era um homem de oração, né? Só fazendo uma pequena revisão. Muito de nós, irmãos, ou muitas pessoas, muitos cristãos, eles só vão buscar a face de Deus, eles só vão buscar, meu irmão, a Deus, depois que, né, acontece alguma coisa, num momento difícil. Não, meu irmão, as coisas estando boas ou não, as coisas estando difíceis ou não, as coisas estando complicadas ou não, as coisas estando bem ou não, eu preciso buscar a face de Deus no nome de Jesus. Amém, meu irmão, tá? Então vamos lá, versículo 11, a matéria nova. Então, aqueles homens foram juntos, acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. 12. Então se apresentaram e disseram ao rei, no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse, esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Tipo assim, né, meu irmão? Eu lendo isso aqui, eu me lembrei dos mensageiros de Davi também, né? Outrora, quando aconteceu uma situação, eles chegaram até Davi e, tipo assim, meu irmão, passaram o recado para Davi, mas, tipo assim, como a gente pode usar um termo, né? Tipo assim, eles levaram o recado para Davi de Nabal, mas como se estivesse colocando fogo, né, na situação, como se estivesse atiçando Davi. Não, meu senhor, o senhor vai deixar? Não, meu senhor, o senhor vai, né? Como, por exemplo, outra vez que Davi estava passando por um certo local, Davi, ele tinha uma meta, um objetivo, um alvo. Saiu um homem chamado Simei, começou a xingar Davi, né? E os soldados de novo de Davi, Senhor, deixa eu ir lá arrancar a cabeça desse cão morto, deixa eu ir lá, Senhor, está amaldiçoando o Senhor, está xingando o Senhor. Davi falou, não, deixa ele. Ou seja, e esses mensageiros aqui, eles estavam fazendo praticamente a mesma coisa, né? Eles ficaram sondando Daniel para poder, meu irmão, levar para o rei uma fofoca, porque isso aqui foi fofoca, né, irmão? Para poder levar uma fofoca e dizer, rei, ô rei, o senhor não fez edito. Embora tenha hora que dá vontade, irmão, de você deixar o negócio pipocar, pegar fogo, e nós fomos chamados para isso, né? Vamos supor que a Manuelina, né, como eu vi, foi ontem que a senhora tirou aquelas fotos lá, que é isso, a senhora é chique demais, né? Lá no sítio, lá tomando banho, né? Enfim, então, né, estava lá. Aí vamos supor, meu irmão, que senta um familiar dela perto e diz, olha, eu não suporto olhar para a cara de fulana mais. Eu estou para voar nela, né? Aí a Manuelina, olha, não é assim. Não é assim, você tem que entender que é assim, assado, é assim, é desse jeito, assim, olha, Manuelina, eu só não vou fazer isso porque você me deu esse conselho, porque senão eu ia unhar a cara dela, mas eu ia chinchar o cabelo dela, mas eu ia acabar com ela. Mas por que ela deixou de fazer isso? Porque a Manuelina orientou, falou, olha, não faça isso, nós estamos reunidos em família, né? Fulano já está de idade, Beltrano de idade, tem criança aqui, você vai fazer isso, não faz isso, você
tem que perdoar. Por isso que a sua vida não vai para frente, né? Já está chamando atenção, já dando uma cutucada também, né? Então, daqui a pouco, meu irmão, aquelas pessoas falaram: olha, Madalena, só não vou fazer porque você me falou, porque você me orientou. Então, nós fomos chamados para isso. Né? Agora, se a Madalena joga fogo, se eu fosse eu ia mesmo. Eu também não gosto dela, mas chega. Mas dá um certeiro, mas dá forte, que é um para mim, um para você. Aí a pessoa já está com o bicho no corpo, né? A pessoa já está com o bicho no corpo, né, irmão? Daqui a pouco já manifestou mais dois, já saiu o que estava na Manuelina, entrou nela também. O que estava na Manuelina, na legião, já saiu, já entrou nela, já misturou outra legião, daqui a pouco o negócio pega. Então, ou seja, brincadeiras à parte, irmão, mas nós fomos chamados para ser mensageiros de boas novas. Lá na empresa, seu local de trabalho, você está vendo aquele burburinho, aquela coisa, meu irmão, seja um mensageiro da paz. Olha, não compensa fazer isso. Olha, não compensa agir assim. Olha, não compensa fazer daquele jeito, né? Aí as pessoas podem, né, até tirar sarro de nós. Vem cá, eu queria saber se você está trabalhando para a ONU agora, né? Vamos assim, trabalhando para a ONU, você parece que agora você quer, onde você chega, mas você quer trazer paz, você quer trazer, não, porque a Bíblia diz assim, assim, assim. Ou seja, meu irmão, nós fomos chamados para ser mensageiros, meu irmão, de boas novas. Não foi assim que aconteceu com os mensageiros que foi descer nas águas lá, irmão. Naamã, né? Por Naamã, meu irmão, ele ia embora. E se os mensageiros colocassem fogo nele, meu irmão, ele ia querer matar o profeta, ele ia querer entrar numa guerra, ele ia querer bater, ele já queria ir embora, bravo. E que olha só a sabedoria dos mensageiros, meu Senhor. Se pedisse uma coisa mais difícil para o Senhor, mas o Senhor não faria, meu irmão, olha só o que orgulho não faz, né? Naamã, se fosse por ele daria todo o dinheiro dele, mas ele não queria descer naquelas águas amargas, né, suja, ou porque foi o profeta que mandou, ele não queria, porque ele era general. Quem manda sou eu. Irmãos, tipo assim, ele achou que, né, o profeta ia receber ele, ia falar para tomar um café, ia sentar, ia fazer aquela prosa, ia fazer aquela coisa, mas não, mandou, nem atendeu ele, mandou o mensageiro dele falar para ele ir lá e mergulhar. Então, Naamã era tão orgulhoso que ele preferia dar todo o seu dinheiro do que obedecer, do que fazer o que tinha de ser feito. Mas o seu mensageiro, não, meu Senhor, não faça isso. Se pedisse uma coisa mais difícil, mas o Senhor não faria? Né? Se pedisse, né? Pois é, aí ele foi lá e mergulhou. Então, meu irmão, nós temos que ser esse tipo de pessoas que agem com sabedoria, né? Daniel, ele foi chamado para resolver problemas, como nós já vimos aqui outrora. Ele resolveu problemas na época de Nabucodonosor, resolveu problemas na época de Belsazar, se eu não me engano, né? Não, eu esqueci o nome, meu irmão, do outro rei, Belsazar, mas era o nome de Daniel. Eu esqueci o nome do outro rei, né? Resolveu o problema no outro reinado, resolveu o problema, meu irmão, no reinado de Dario, resolveu o problema no reinado de Ciro, irmãos. Ou seja, Daniel, ele resolveu problemas. Daniel, ele resolveu problemas. Nós fomos chamados para resolver problemas, irmão, mas para que nós, olha só, meu Deus do céu, nós fomos chamados para resolver problemas, não para causar mais problemas. Misericórdia. Repita assim comigo, diga: eu fui chamado. Diga: para resolver problemas. Diga: não para causar mais problemas. Olha só. Daniel, ele serviu no reinado de, foi Nabucodonosor, Belsazar, o nome de Daniel era Beltesazar, Belsazar e Dario. Ou seja, ele serviu, né, nesses três reinados, depois ainda serviu no reinado de Ciro, ele serviu cerca de 4 a 5 reis. Tá? O primeiro foi Nabucodonosor, Belsazar e Dario. Ou seja, meu irmão, em todos esses reinados, tá? Em todos, meu irmão, esses reinados, Daniel, irmãos, Daniel, ele resolveu o problema. Então você foi chamado para resolver problemas, não para causar problemas. Quem está entendendo, diga amém. Mas para isso nós precisamos ter sabedoria, para isso nós precisamos ter o Espírito de Deus vivo dentro de nós. E vamos lá, versículo 13. Então, responderam
e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinastes antes. 3 vezes por dia faz a sua oração. Olha só, estava colocando fogo, meu irmão. Ele estava, colocando fogo, colocando lenha na fogueira, ou seja, causando problemas, tá? Ouvindo, então o rei, o negócio ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro de seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então, meu irmão, aquele edito do rei era, meu irmão, um edito, era um decreto que não podia ser revogado, que não podia voltar atrás. Era um decreto, era um edito que não podia voltar atrás, que não podia ser revogado. Continua lendo 16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Então, meu irmão, o rei, ele estava tão angustiado e triste porque ele era amigo de Daniel. Daniel resolvia as coisas para ele. E, meu irmão, ele tentou de todas as formas salvar Daniel, mas os cara que causou esse problema, essa confusão, eles mesmo falaram: olha, rei, o senhor não pode revogar, o senhor não pode voltar atrás. Então Daniel tem que ir para a cova dos leões, Leia comigo o versículo 16 de novo, vamos lá. Então o rei ordenou que se trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. Olha só, e falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele o quê, meu irmão? Ele o quê? Então, meu irmão, o rei, por causa, meu irmão, do testemunho e por causa de quem era Daniel, por causa do testemunho de Daniel, o rei, ele tinha certeza que Deus iria o quê? O livrar. Mas o porquê que o rei, ele tinha certeza disso? Foi como ele disse aí: quem tu continuamente serves. Daniel, meu irmão, como nós aprendemos na primeira lição, o rei perguntou para ele: Daniel, és tu mesmo? E Daniel era o mesmo. Então isso significa, meu irmão, que Daniel, ele, de tempo em tempo, de reino em reino, Daniel continuava sendo o mesmo. Daniel continuava servindo a Deus. Daniel continuava sendo um homem de oração. Daniel continuava sendo um homem de jejum. Daniel continuava sendo um homem íntegro, reto e justo. Daniel continuava sendo um homem de Deus. Meu irmão, o problema nosso, que às vezes, nós, irmãos, ao passar do tempo, ou dependendo da situação, nós, irmãos, deixamos de ser íntegro, reto e justo, ou seja, de ser servo. Como, por exemplo, passou reino, entrou reino, passou reino, entrou reino, e Daniel continuava sendo o mesmo. Tem pessoas, irmãos, que é assim, se o pastor X está na igreja, amém, ele continua servindo, ele continua orando, jejuando, ele é dizimista, ele é ofertante. Aí se trocou o pastor, veio outro pastor que ele não gostou, aí daqui a pouco, meu irmão, ele deixa de ser um servo fiel por causa do homem. Daqui a pouco esfria, daqui a pouco desvia, daqui a pouco, meu irmão, já não serve mais como servia antigamente, continuamente, e assim vai. E assim vai, ou seja, muitos irmãos, às vezes dependendo da situação do seu casamento, da situação na empresa, da sua situação financeira, meu irmão, e até mesmo situação política. Tem pessoas que, às vezes, por causa de situação política, eu não vou servir a Deus mais. Eu não quero servir a Deus mais. Esses dias, irmão, eu falei uma coisa para uma pessoa, falei bem assim: olha, amigo, eu vou te dizer só isso aqui, não vou falar mais nada. E você pode falar o que você quiser para mim. Não vai ser eu, não vai ser RR, não vai ser Silas Malafaia, não vai ser Valdomiro, não vai ser nenhum líder que vai abrir a porta do céu para você, não vai ser Bolsonaro, não vai ser Lula.
Quem vai abrir a porta do céu para você é Jesus. Então você não pode deixar de servir a Deus por causa de política, por causa de homem, por causa disso, por causa de A, por causa de B, por causa disso. Você não pode. Ele ouviu e ficou bem quieto. Então, meu irmão, ou seja, mas não é da nossa igreja não, tá? Então, meu irmão, ou seja, as pessoas, irmão, elas mudam por causa da situação. Eu não sei se vocês se lembram daquele estudo que nós fizemos de Jesus, né? Que nós precisamos, né, estar enraizados em Cristo. Quem está enraizado em Cristo, meu irmão, as coisas externas não afetam o interno. Então, se eu estou enraizado na palavra, se eu estou enraizado em Cristo, as coisas externas não irão me afetar. Problemas no casamento, problema na família, problema conjugal, problema em relação política, problema em relação à liderança da igreja, problema em relação ao pastor, nada disso me afeta. Por quê? Porque eu estou enraizado em Cristo. O crente raiz, o crente maduro, meu irmão, nada, meu irmão, nada que acontece externamente afeta ele internamente. Quem está entendendo, diga amém. Porque vamos lá, Daniel mudava o rei. Até outro rei conhecer Daniel falava, agora eu posso me contaminar com a comida do rei. Mas agora eu posso fazer o que eu quiser, porque esse outro rei não me conhece, eu vou fazer. Não, meu irmão, Daniel, ele sabia que os olhos de Deus estavam em todos os lugares, independente de quem estava no poder ou não, independente de quem era o rei ou não. E para você ver que Daniel serviu a 4 a 5 reis. Eu estava vendo um estudo aqui, Daniel, ele serviu 5 reis. Por quê? Porque Daniel continuava sendo o mesmo. Vou te fazer uma pergunta, para ele caminhar para finalizar aqui. Deixa eu ler o versículo aqui, aí eu vou te fazer uma pergunta. Vamos continuar lendo aqui, irmãos. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei selou com o seu anel. E com o anel seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música. E fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei disse: Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. Daniel dentro da cova gritou ao rei. 22, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me vissem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Meu irmão, qual outra passagem no Novo Testamento você se lembra que, meu irmão, eu sempre gosto de comentar essa passagem. Qual é a passagem que, meu irmão, a igreja se reuniu para orar e Deus enviou o anjo? Qual é? Não precisa você falar o versículo bíblico, mas qual é a ocasião? Vocês se lembram? A igreja se reuniu para orar e Deus enviou o anjo. Vocês se lembram dessa ocasião? Na passagem de Pedro, irmãos, né? Ou seja, a igreja perdeu Tiago, Tiago foi preso, a igreja não orou. Aí, meu irmão, quando o Pedro foi preso, a igreja se reuniu em oração, Deus enviou o anjo. Meu irmão, só pode ver anjo operando, ou seja, o Deus só irá enviar anjo, meu irmão, somente para aqueles que continuamente servem a Ele, meu irmão, em oração, em jejum, sendo íntegro, reto e fiel no nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Se você serve a Deus continuamente, você vai ver o anjo de Deus operar. Porque Deus, ele não desce na terra para operar. Quem está no nosso meio já é o Espírito Santo, e quem opera em nosso meio também é os anjos, né? Então, meu irmão, se você é uma pessoa que serve a Deus continuamente, assim como o anjo foi lá e livrou Daniel, assim como o anjo foi lá e livrou Pedro, o anjo também irá te livrar. E outra coisa, hoje é quarta-feira, é culto da família, né, meu irmão? E assim como o anjo foi lá e livrou, meu irmão, Ló, os familiares de Abraão, Deus também irá enviar anjos para livrar os seus familiares no nome de Jesus. Mas isso através da sua o quê? Fidelidade. Repita assim comigo, diga: através
da minha fidelidade, Deus irá enviar anjos para me livrar e livrar minha família no nome do Senhor Jesus, né? No Salmo 91 ele diz: darei ordem aos anjos ao teu respeito. Mas isso, meu irmão, é só para quem serve ele o quê? Continuamente. Amém, meu irmão? Tá? Então vamos lá. Versículo 23. Então o rei muito se alegrou em si, mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque creram no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. E ele, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado a fundo da cova. Quando os leões se apoderaram deles, eles migalharam todos os ossos. 25. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas, que moram em toda parte: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio e até o fim. E ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois prosperou no reino de Daniel. Este Daniel, né, pois prosperou no reino de Dario e no reino de Ciro, o persa. Então, meu irmão, ou seja, para você ver o que era irrevogado. O decreto que era irrevogado, ele foi revogado. Por quê? Porque Daniel, meu irmão, ele era um homem de oração. Porque Daniel servia a Deus continuamente. Talvez, meu irmão, você talvez não saiba isso que eu vou dizer. Mas você sabia que muitas das vezes já está decretado, o espírito da morte já decretou: eu vou matar tal dia o filho, eu vou matar tal dia fulano, eu vou matar tal dia Beltrano, eu vou matar tal dia fulano. Então, meu irmão, através da nossa fidelidade e da nossa oração, por isso que você tem que chegar diante de Deus em oração, meu irmão. Apresentar a sua família e assim que puder, não todas as vezes, para não se tornar algo repetitivo, mas assim que puder, meu irmão, de quem você lembrar, chama pelo nome. Senhor, abençoa Juninho, Fernando, João, e assim vai chamando pelo nome cada um, livra, meu Deus, proteja, e assim vai, minha família e tal, porque através da sua oração, meu irmão, decretos que já foram, né, assinados, decretos que já foram, meu irmão, batidos o martelo, eles serão revogados através da sua fidelidade no nome do Senhor Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Não só, meu irmão, em relação à morte, né, mas em relação ao seu casamento, em relação, né, a sua saúde, em relação à sua família, em relação ao seu filho, em relação a tantas coisas, irmãos, né? Muitas das vezes existe um decreto. Não, o decreto é destruir esse casamento, o decreto é a pombagira destruir esse casamento, o decreto é a Maria Padilha levar esse casal à traição, o decreto é a Maria Padilha, e assim vai. Meu irmão, se existe um ser que ele é paciente, esse ser se chama o demônio. Por quê? Ele já sabe que ele está condenado ao inferno. Então vamos fazer uma ilustração. Então ele vai colocar uma cadeira, é só um exemplo, tá? Vai pegar uma água de coco, vai colocar um óculos escuro no rosto e vai ficar esperando um vacilo, ou eu me desviar, ou eu esfriar na fé, para ele poder entrar e agir na minha vida. Tem pessoas que estão brincando com Deus, irmão. Ou não só com Deus, mas com o diabo, com o demônio também. Irmãos, eu e você não podemos esquecer de uma coisa. Toda pessoa desviada, ela esquece de uma coisa, o quê? Quem bate, esquece, mas quem apanha, não. Demônio queima o demônio que era no meu casamento, na minha família. Meu irmão, você está batendo, meu irmão, você está queimando. Aí amanhã eu estou desviado, fazendo a vontade dele. Meu irmão, ele não esqueceu a surra que ele levou, não. Então, tanto eu, meu irmão, como você, nós precisamos entender isso. Meu irmão, aquele decreto, ele foi revogado. Por que aquele decreto foi revogado? Porque Daniel, meu irmão, era uma pessoa que servia a Deus
continuamente, era um homem íntegro, reto. Se você for uma pessoa, meu irmão, que serve a Deus continuamente, decretos, meu irmão, levantes, armas, né, forjadas, preparadas contra você, não irá prosperar no nome do Senhor Jesus. Agora eu vou fazer a pergunta para você que eu iria fazer, eu finalizo aqui. Meu irmão, e se Daniel tivesse sido comido pelo leão? Ele teria dado bom testemunho, sim ou não? O que o rei ia falar? Nossa, eu achava que Daniel era fiel. Nossa, eu achava que Daniel, ele era um santo homem de Deus. Nossa, eu achava que esse Deus iria livrar. Às vezes, meu irmão, você sabia que por causa dos péssimos testemunhos de alguns cristãos, o evangelho ele é banalizado. Está vendo por isso que eu não vou para a igreja? Está vendo por isso que eu não viro evangélico? Está vendo por isso que eu não vou, né, Beltrano, fulano, pastor, cicrano, Beltrano, aí, ó. Né? Olha só como, né, que Beltrano tá, olha só como fulano tá, esse negócio só fogo de palha, esse negócio de igreja, esse negócio de Deus, né, esse negócio de, meu irmão, então muitas das vezes o evangelho ele é banalizado, ou seja, seria banalizado ali. Mas por que o evangelho ele foi reconhecido, foi baixado outro edito, e eles reconheceram o Deus vivo ali? Por causa da fidelidade de Daniel. Seja fiel a Deus, meu irmão, e Deus será fiel a você. Tenha compromisso com Deus, e Ele terá compromisso com você também. Vamos ler o versículo 28, ó. Este Daniel, pois prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Então, meu irmão, por que Daniel prosperou? Porque Daniel, ele tinha uma aliança com Deus. Por que Daniel prosperou? Porque Daniel, ele tinha compromisso com Deus, então Deus tinha compromisso com ele também. Quem entendeu, diga amém. Então, aplauda bem forte, Senhor Jesus. Os amigos de casa, Deus os abençoe, no nome de Jesus, amém?